Eu saúdo a cada um aqui com a graça e a paz que vem do nosso Senhor Jesus. Meus queridos, abramos as Bíblias em Gênesis capítulo 4. Livro do Gênesis, capítulo de número 4. Eu vou ler a partir do verso número 1, mas nós iremos expor, pela graça do Senhor, a partir do verso número 8 até o verso número 16. Lerei até o verso de número 16. Ouçamos com atenção a leitura da palavra do nosso Deus. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Lhe disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo? Eis que hoje me lanças da face da terra, e de tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim não será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Amém. Meus queridos, tendo já orado pela boca do nosso irmão Diácono Ala, nós vamos então proceder a este momento de pregação da palavra do nosso Deus. Houve um homem, há alguns anos atrás, chamado Pablo Escobar. Ele é muito conhecido, certamente você já deve ter ouvido falar. Pablo Escobar começou como uma pessoa muito simples, família muito pobre, e buscando trabalho, crescer na vida, com esse desejo de crescer na vida, que é natural para todo jovem. Todavia, o caminho que ele encontrou foi o caminho das drogas. A verdade é que Pablo Escobar, ele construiu um grande império, vendendo drogas, começando na sua nação e se espalhando pelos outros países da América Latina, até que chegou até os Estados Unidos. Para que conseguisse isso, Pablo Escobar, ele matou muita gente. Mas ele matava a sangue frio. Ele não tinha nenhum escrúpulo, ou seja, ele não tinha nenhum senso do que era a vida humana. Ele simplesmente passava por cima das pessoas para conseguir o seu objetivo: ter dinheiro,
uma vida luxuosa e sustentar a sua família que vinha de uma origem pobre. No final da vida, Pablo Escobar acabou fugido. Ele era tão certo de que ele teria aquele império cada vez maior, mas essa certeza ela foi esfarelada, ela foi destruída. E Pablo Escobar, aqueles que tiveram algum acesso à vida dele, podem lembrar-se de como no final de sua vida, Pablo Escobar, ele acabou trêmulo, fugido, sem ter moradia certa, com medo, não medo da justiça de Deus, mas um medo de tudo aquilo que lhe podia acontecer, um medo de perder uma estabilidade que ele criou, um medo de sua família ser morta. Ele ficou afastado de sua família, esposa, filhos, ele não podia mais dar aquela vida que ele queria dar para os seus filhos e sua esposa. Tudo se desmoronou. E ao final, Pablo Escobar foi morto. Esse texto não nos fala de Pablo Escobar, mas ele nos fala de um homem que tinha o mesmo coração de Pablo Escobar. Um homem que matou a sangue frio o seu próprio irmão, Caim. Ele nos fala não apenas dessa frieza, dessa falsidade de Caim, mas ele também nos fala de como Caim foi rebelde para com Deus, petulante na sua resposta. E ele também nos fala de como Deus exerceu juízo para com Caim diante do seu pecado. Como foi o resto da vida de Caim depois que ele matou seu próprio irmão. Nós olhamos para esse texto e podemos identificar aqui 3 partes nessa história, nessa narrativa tão dura, tão sangrenta. A primeira delas é que Caim mata Abel de modo frio e rebelde. Essa é a primeira parte delas. Volte os seus olhos para o verso de número 8, onde aqui vemos a história continuando. Nós vemos que antes Caim e Abel foram gerados por sua mãe. Eles levaram uma oferta ao Senhor, porque eles deveriam levar. Eles aprenderam de seus pais que deveriam trabalhar 6 dias e no 7º descansar. E então eles se apresentam agora diante do Senhor com a oferta. Deus não se agrada da oferta de Caim e nem dele, mas Deus se agrada de Abel e de sua oferta. No verso 8 então disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Veja a frieza de Caim. Ele se aproveita da irmandade. Ora, o que haveria de mais estranho em um irmão chamar o outro para ter um momento juntos? Não há nada de estranho nisso, pelo contrário. Irmãos costumam ter momentos juntos, de conversa. É triste porque, por vezes, nós vemos hoje que irmãos criados juntos, eles não são próximos. Eles não têm essa ligação, momentos juntos. Não deveria ser assim. Caim, então, usa-se dessa irmandade, mas não apenas ele mostra esse uso mal da irmandade, ele também esconde falsamente esse desejo de matar seu irmão no coração. Quando ele diz, vamos ao campo, ele fala de forma fria. Ele esconde a intenção maligna de matar o seu irmão que cresceu com ele. Ele não demonstra de forma alguma que ele queria matar Abel. Ele esconde isso. Ele consegue chamar o seu irmão para sair com ele. Ele consegue ocultar em seu coração tamanha malignidade e não transparecer em seu semblante de forma alguma. Ele é frio, ele é falso. Perceba como o Senhor Deus, ele quer nos mostrar a falsidade de Caim. A expressão seu irmão se repete
do verso 2 ao 16, 7 vezes. Verso 8 diz, Deus disse Caim a Abel, seu irmão. Depois, no final do verso 8, diz seu irmão. E outras vezes nós encontramos o texto, o Senhor Deus enfatizando que Abel não era qualquer pessoa. Eles eram irmãos. Mas é exatamente com seu irmão que Caim faz isso. Certamente, diz o texto então que Caim matou Abel. Ele então se levanta, ele consegue conter essa malignidade, e no momento H, no momento em que estão os dois sozinhos, ele então dá vazão a essa malignidade, e ele se levanta como um guerreiro contra seu irmão, aquele que é o seu, que cresceu com ele. Agora ele se mostra um inimigo e mata a sangue frio seu irmão. Vocês devem lembrar que quando Eva teve Caim, ficou grávida dele, ela disse: eis o varão, o Senhor. Ela tinha esperança que fosse então aquele que iria salvar da maldição do pecado, esmagar a cabeça da serpente. E a esperança dela era tão grande em Caim, que quando vem Abel, ela coloca o nome dele de inútil. Não, eu não preciso desse, é Caim que é a minha esperança, é ele que irá me libertar, é dele que virá a vida. Imagine agora o coração de Eva, como ela se arrependeu disso, como ela está decepcionada com Caim, aquele que era a sua esperança. E nós vimos que ela, infelizmente, demonstra uma esperança até demasiada em Caim, a ponto de colocar o nome de seu segundo filho de inútil, Abel. Eva agora está totalmente decepcionada e lamentada, e se lamenta. E nós vemos então como Deus, por vezes, ele costuma destruir os ídolos das pessoas, aqueles em quem, ou coisas nas quais se coloca grande e demasiada esperança. Deus costuma então nos tirar. É isso que Deus faz com Eva. Ele tira ele permite, ele quis que Abel fosse morto. E Caim agora se mostra um maligno. Ora, essa é a inimizade que Deus prometeu que iria colocar. Vocês devem lembrar lá em Gênesis 3,15, quando Deus diz: porém inimizade. Aqui é Deus falando com Adão e Eva. Porém inimizade entre ti, aliás, ele está falando com a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Deus promete colocar uma inimizade entre os descendentes da mulher, que são aqueles que irão crer em Cristo, e os descendentes da serpente, aqueles que irão se opor e agir exatamente como a serpente que enganou Eva. E essa inimizade, ela já se mostra desde a primeira dupla de irmãos, Caim e Abel. Ela se arrasta pela história e chega até hoje. Ela se mostra também com Jacó e Esaú, vemos isso se repetindo, essa inimizade, essa briga. Nós vemos entre a nação do Egito e Israel, o Egito perseguindo o povo de Deus. Nós vemos isso entre Herodes e o Senhor Jesus. Herodes mandou matar o Senhor Jesus. Nós vemos isso entre os judeus e Cristo. Os judeus pegavam em pedras, inclusive, para matar Cristo. Nós vemos isso entre Satanás e Jesus. Por muitas vezes, Satanás, ele tentou e tentou, até que mesmo matou Cristo. Ora, o Senhor Jesus mesmo disse que ele veio não para estabelecer paz, mas para colocar guerra entre pais e filhos, e entre familiares. Essa inimizade, ela está estabelecida pelo próprio Deus, e nós vemos ela aqui entre Caim e Abel. Caim era do maligno. Nós vemos essa diferença, aqueles que se dão à santidade, à retidão,
e aqueles que cada vez mais se afundam em pecado. Esta é a divisão que Deus estabeleceu e ainda hoje está posta. Lá em 1 João 3, 8 a 10, nós vimos sobre isso. Diz o texto: aquele que pratica o pecado prossegue do diabo. Não é a impecabilidade, mas é aquele que vive na prática do pecado. Ele prossegue do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, exatamente como Caim fez. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, a semente do descendente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica, veja mais uma vez, João aqui falando dessa divisão. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão, como Caim fez. Não amou seu irmão. Essa é a divisão que vemos em Caim e Abel. Abel, todavia, não é aqui o centro da história. Embora ele tenha morrido, tenha sido vítima, ele é um tipo de Cristo. Porque lá em Hebreus 12, verso 24, o autor dos Hebreus diz que ainda mais hoje clama o sangue de Cristo. Ele fala de coisas superiores ao que fala do sangue de Abel. E por que o sangue de Cristo fala de coisas superiores? Porque é exatamente esse sangue que lava o pecado do pecador. O sangue de Abel, por mais inocente que foi derramado, ele não tinha poder para tirar os pecados, como nós vimos na liturgia sendo lido. Os sacrifícios ofertados diante do Senhor, para substituir uma vida inocente, morta, esfolada, para substituir um pecador. Tudo aquilo apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abel é um tipo de Cristo. Esse texto, desde o início, toda a Escritura desde o início nos mostra Cristo, do início ao fim. Mas perceba a rebeldia de Caim. Ele não agradou ao Senhor, Deus não se agradou dele. Ele não foi ao Senhor no culto para fazer conforme Deus queria, conforme era a vontade de Deus. E Deus então não se agrada dele, confronta-o no seu pecado, na sua confiança, na sua oferta. E então, depois disso, depois que Deus pergunta por que o teu semblante está assim, Caim? No verso 8, Caim continua com a sua rebeldia. E é como se Caim dissesse a Deus: o Senhor não quer um sacrifício? Pois aqui está o sacrifício. E ele mata Caim, ele mata Abel. Ele derrama o sangue, não do cordeiro que Deus queria, mas que derrama o sangue do seu próprio irmão. Veja a malignidade de Caim. Caim mata Abel de modo frio, de modo rebelde. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui nos versos 9 e 10 que Deus recebe a queixa do sangue de Abel. Se em primeiro lugar nós vemos que Caim mata Abel de forma fria e rebelde, em segundo lugar Deus recebe a queixa do sangue de Abel. Versos 9 e 10, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? É estranho, é interessante a forma como a história é contada. O sangue clama, é isso que Deus diz. Depois no verso 10, Deus diz: que fizeste a voz do sangue de teu irmão clama a mim da terra. Como assim o sangue clama? O sangue tem boca, é uma figura de linguagem. É Deus dizendo
que ainda que não se levante nenhuma testemunha, ninguém que queira defender o injustiçado, os próprios crimes irão clamar a Deus. Deus ouvirá. O sangue de teu irmão clama da terra a mim. E ainda mais o sangue dos justos. O Senhor diz como é preciosa para ele a morte dos seus santos, no Salmo 16, verso 15. Se Deus olha para todo aquele que está sendo injustiçado, inclusive é morto, quanto mais aqueles que são servos dele. É ainda mais valiosa a vida. Deus repara em tudo isso. E Caim responde ainda mais de forma rebelde. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Ele não está dizendo aqui que não sabe, dando uma desculpa. Ele está sendo rebelde. Os pais eram tutores de Abel. Aqueles que guardavam e zelavam pela educação de Abel. Mas Caim, sendo inclusive primogênito, deveria também cuidar de seu irmão mais novo. Mas ele responde de forma tão rebelde: eu sou tutor de meu irmão. Nós vemos aqui de forma muito rápida que Deus recebe a queixa do sangue de Abel, mas em terceiro lugar, em forma de juízo, Deus coloca uma marca, um sinal de maldição em Abel. Versos 11 até o verso número 16. És agora, pois, maldito. Depois que Deus vem até Caim, e ele confronta o pecado de Caim com perguntas, exatamente como ele fez com Adão e Eva. Agora ele veio em misericórdia a Caim, confrontando, dando oportunidade. Não é que Deus não sabia onde estava Abel, Deus sabia que ele estava morto, mas Deus dá a oportunidade que Caim confesse aquilo que ele fez. Ele não confessa. E Deus agora procede com o juízo. Deus recebeu a testemunha do sangue de Abel, julga essa testemunha e ele emite juízo. Versos 11 a 16. És agora, pois, maldito, por sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. A terra na qual Caim confiara, ele trouxe dos frutos da terra, ele confiou que Deus tinha que receber o seu culto, porque afinal de contas ele tinha trabalhado 6 dias, e agora ele traz ali aquela grande quantidade de frutos. Ele confiou naquilo que o seu braço produziu e que veio da terra, e é exatamente essa terra que Deus diz: você será maldito, Caim, sobre ela que você tem colocado seu coração, ela agora se transformará contra você. Maldito. Não somente isso, Deus diz: quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Você será peregrino e fugitivo, exatamente como Pablo Escobar. Você será peregrino, você não terá mais moradia fixa. Aquele homem da terra, que havia ali tomado conta de uma parte da terra, ele desenvolveu uma vida ali, naquele local, trabalhava ali, ele construiu moradia, ele construiu uma vida. Agora ele não terá mais um lugar fixo. Ele não saberá mais o que é isso. Ele será peregrino, ou seja, ele irá aparecer no lugar. Pouco tempo depois ele terá que sair dali e ir para outro. Ele vai ser peregrino, mas não somente peregrino, ele será fugitivo. O que implica em que ele não conseguirá ter relacionamentos de longas datas. Ele será fugitivo, porque ele irá então temer ser retaliado. O pecado de Caim certamente se espalhará, as pessoas irão saber que ele matou o seu próprio irmão. E alguns provavelmente então irão querer retaliá-lo, ou seja, irão querer dar a paga daquilo que ele fez.
E quando ele perceber que está sendo ameaçado, que alguém quer retribuir o mal que ele fez, ele vai fugir. E assim vai ser a vida de Caim, a partir de agora. Exatamente como foi a vida de Pablo Escobar. Ele não vai ter morada fixa. E ele vai viver com medo a vida toda. Com medo de que as pessoas descubram aquilo que ele fez. Ele vai ser um fugitivo. Esse medo não é porque ele teme ele se arrependeu do pecado. Esse medo está em sua consciência. Porque ele quer manter a sua vida. Mas ao mesmo tempo, ele sabe que ele fez algo horrível. Foi exatamente aquilo que aconteceu também com Lázaro, um serial killer, um assassino que morreu lá na Bahia. Ele não tinha moradia fixa. Ele saía invadindo casas e com medo. E matando gente pela reação do medo de a polícia encontrá-lo. Fazendo muitos reféns. Assim é Caim. Ele será peregrino e fugitivo. Então no verso 13 diz: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Caim parece que então percebe uma parte do seu pecado. Ele até diz: é tamanho o meu castigo. Parece que há um remorso no coração de Caim por ter matado seu irmão. De fato, há um peso no coração de todo ser humano pelo mal que ele faz contra o outro. Há ali um tempo que ele dura refletindo sobre aquilo que ele fez contra Deus, contra o ser divino e contra o próximo. Há um peso. Mas perceba que o que Caim tem aqui não é arrependimento. Ele tem remorso. Porque ele também diz no verso número 14, em outras palavras: essa pena, ela é muito grande, é melhor morrer. Eis que aquele que me achar vai me matar. Caim não reconhece o que ele fez contra Deus de fato. Ele quer morrer, fugir da pena de Deus. Ele tem remorso no coração. Mas Deus diz não. E aqui finaliza essa história. Deus diz não. Você não vai morrer, Caim. Você vai experimentar do juízo. Você vai experimentar da consequência do seu pecado. Eu vou colocar uma marca sobre você. Um sinal. E aquele que te matar será 7 vezes maldito do que você. É um sinal de graça. Sim. É um sinal de misericórdia, porque Caim não seria retaliado então pela mão das pessoas. Nós não sabemos exatamente que sinal era esse. Era alguma coisa visível que todo aquele que enxergasse e olhasse para Caim iria ter medo de matá-lo. Mas o fato é que esse sinal iria impedir que os cidadãos comuns, exatamente como vemos hoje, quando alguém comete algum crime e a população cai em cima do meliante e retalia e dá a paga daquilo que ele fez, Deus coloca esse sinal para que não acontecesse isso com Caim. É graça, é misericórdia. Mas por outro lado é juízo. Caim agora vai viver fugitivo. Ele vai lidar com o seu pecado e as consequências. A juízo de Deus. Isso lembra-nos do juízo no capítulo 3. Em todo juízo de Deus, sempre há alguma graça. Sempre há alguma graça. Caim então se afasta. No verso 16 diz que ele se retira da presença do Senhor e habita na terra de Nod, a oriente do Éden.
E quando nós olhamos para a Escritura, todo aquele que vai em direção ao oriente do Éden, ele vai se afastando, é exatamente isso que diz, ele se retira da presença do Senhor. Lá em Gênesis, depois você pode consultar Gênesis 11, 2, diz que aqueles que estavam em Babel, que depois vinha a ser Babilônia, eles saíram do oriente. Então todo aquele que vai em direção ao oriente, se afastando da região do Éden, em Gênesis, vai se afastando da presença do Senhor e se aproximando dos inimigos de Deus, daqueles que tinham ídolos e odiavam o Senhor. Meus queridos, essa é uma história demais conhecida. Certamente aqui quase todos já ouviram. Mas que lições essa história traz para as nossas vidas? Em primeiro lugar, mais estranho do que ver Caim matando o seu próprio irmão, que foi criado com ele. Mais estranho do que isso é ver um irmão em Cristo agindo de forma a ferir mortalmente o outro. Não levantando uma faca, uma arma, alguma coisa que, como Caim fez, mas dizendo palavras que matam, que ferem o coração. Nós olhamos para esse relato e ficamos impressionados, mas nós não ficamos tão impressionados assim quando vemos um irmão ferindo o outro de forma mortal no coração. Quando nós mesmos dizemos palavras felinas que cortam o coração, pode ser até mesmo numa voz branda, fria, como Caim foi frio com seu irmão Abel. Vamos ao campo. E ali ele matou seu irmão. Irmãos em Cristo, eles têm uma ligação muito mais profunda do que irmãos de criação. Porque o poder do sangue de Jesus nos une. Porque nós somos unidos não pela natureza, pela criação biológica, pela biologia de Deus, mas pelo sangue de Cristo, pelo novo nascimento. É uma obra, então, muito superior ao nascimento, que já é grande. Davi diz lá no Salmo, que nós somos entretecidos e feitos no ventre de nossas mães. Isso é uma obra maravilhosa, mas a obra muito superior a essa é a obra de nascer de novo. E é isso que nos une, irmãos. É o sangue do nosso Senhor que nos une. E cada vez que nós ferimos o coração dos nossos irmãos, nós ferimos a Cristo mesmo, porque somos membros do corpo de Cristo. Se você tem vivido assim, se você ainda nutre, como Caim, uma disposição de ferir o seu irmão, se arrependa. Não seja como Caim. Você não faz parte da linhagem de Caim. Você faz parte da linhagem de Abel, da descendência da mulher. Se arrependa, meu irmão. Se arrependa. Em segundo lugar, pais, protejam seus filhos de perversos aproveitadores. Caim agora iria viver o resto de sua vida com medo. E quando ele se aproximasse de pessoas e ele percebesse, talvez ali por cochichos, que as pessoas descobriram o que ele fez, Caim iria ficar com medo, ele iria fugir. O que nos mostra que um perverso, quando ele percebe ameaças, ele não irá continuar ali. Ele irá se afastar e desistir do seu intento. Pais, vocês precisam ser ameaças para os perversos. Vocês precisam estar de olho nos seus filhos, especialmente os pais homens. Vocês precisam cuidar de seus filhos, porque então o perverso, Caim, que se aproximar,
ele irá perceber que ali não há espaço, ele irá fugir. Ele fugirá com medo. Eu vi um vídeo, alguns dias atrás, de um homem aproveitador de crianças, que perguntam para ele: qual é o maior empecilho que você já encontrou e que te fazia desistir de abusar de crianças? E aquele homem maligno, descaradamente, ele diz: os pais. Quando eu percebia que os pais eram ameaças, eu desistia. Essa é a nossa segunda aplicação. Pais, protejam seus filhos de Caíns. Mas eu te pergunto em terceiro lugar, você tem vindo aqui fugido? Fugido de Deus? Caim foi até a presença do Senhor. Ele não foi cultuar a Deus, ele foi cultuar a si mesmo. Ele não foi entregar aquilo que Deus queria, ele queria exaltar aquilo que ele fez com o seu braço. E então ele foge. Você veio fugitivo hoje? Você tem fugido de Deus? Até tido contato com crentes, mas você tem fugido de se arrepender de fato de seus pecados e confessá-los, e então dizer: eu amo a Cristo, confiar de fato que Ele morreu pelos seus pecados, e então de uma vez por todas viver uma nova vida. Você tem fugido disso, meu querido e minha querida? Você tem sido como Caim. Talvez você não tenha matado alguém, mas os seus pecados testemunham contra Deus. Se arrependa. O Cordeiro de Deus, aquele que é maior do que Abel, está aqui hoje. Aquele a quem você matou com seus pecados está aqui hoje para dizer: se arrependa. Ele não se afasta de você, mas ele diz: venha a mim. Este é o apelo autêntico do Evangelho. Mas os crentes também fogem de Deus. É estranho, não é? Alguém que já encontrou o refúgio em Cristo, o refúgio da ira de Deus, alguém que já teve a sua consciência apaziguada, por vezes foge de Deus. Foge porque não quer se arrepender dos seus pecados. Foge porque ouve a pregação e resiste. Meu irmão, o pecado leva à morte. O pecado nos afasta de Deus. Você sabe que tem pecado contra o Senhor, porque você tem se justificado diante dele, porque você tem usado várias desculpas. Não fuja de Deus, Ele é o seu Pai. Como um filho foge do pai? Se arrependa logo e busque Ele. Em quarto lugar, a quarta aplicação. Embora Deus não faça, esse texto não nos ensine a fazer distinção entre os eleitores de Lula e os eleitores de Bolsonaro. Não são esses dois grupos que existem. Não é essa distinção que Deus faz. Por outro lado, escute bem. Aqueles que se associam a algum político de esquerda que defende assassinato de crianças no ventre de suas mães, isto é, o aborto. Aquele que se associa com políticos que querem liberação de drogas. Aquele que se associa com políticos que querem afrouxar as leis para que homens como Caim estejam soltos por aí. É muito provavelmente que eles façam parte da linhagem da serpente, porque só existem dois grupos na humanidade: aqueles que temem a Cristo, que confiam no descendente, e aqueles que se associam à antiga serpente e agem como Caim. Mas, por outro lado, nós temos visto hoje uma ênfase até às vezes demasiada nessa questão
daqueles que são conservadores, como se o conservadorismo fosse o evangelho e não é. Sim, é bem verdade que o conservadorismo nos traz valores bíblicos, alguns valores bíblicos. E é isso que nos leva, inclusive, a nos aproximar de políticos conservadores. Mas isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. E em último lugar, crentes não vivam como Caim, fugindo. Ainda que venha sobre nós um governo tirano contra o evangelho, ou ainda seja lá o que for que te aconteça, algum tipo de coisa ruim na vida, porque elas acontecem, não vivam temendo e fugindo como Caim. É bem verdade que nós não temos moradia certa aqui nessa terra. Nós também somos peregrinos, nós também somos forasteiros, mas nós não somos como Caim, porque Caim tinha uma mente cheia de medo. Nós não precisamos nem devemos viver temendo coisa alguma, porque temos a moradia eterna que Cristo disse que irá preparar. A nossa vida não está aqui, ela começa aqui, mas ela está na eternidade. Não tema nada. O que você tem temido? Talvez você tenha vivido trêmulo ou trêmula, ansioso ou ansiosa. Não durma. Não dormindo. Você não precisa viver assim. O Senhor te proveu um refúgio glorioso, que é o Senhor Jesus. Descanse nele. Ora, meus irmãos, esse relato bíblico, ele nos traz tantas aplicações. Da mesma maneira que ele é tão impactante, um irmão matando o outro, nós vimos aqui em Caim matando de forma fria e rebelde seu irmão Abel. Em segundo lugar, nós vimos aqui Deus o arguindo. Em terceiro lugar, nós vimos o sinal que Deus colocou como juízo. Mas esse texto ele nos traz tantas aplicações. Ele traz muitas advertências contra aqueles que não se converteram. Se vocês não se arrependerem, o juízo de Deus está sobre vocês, certamente. Mas ele também traz grandes consolos. Há muito refúgio em Cristo. Que ele nos abençoe. Amém.